Olá pessoal, como é que vocês estão? Oi, nós aqui outra vez, né? Vamos agora à correção de um exercíciozinho referente à Grécia, né? Então, vamos à luta. Aqui uma questão do Enem de 2009, ela tem um texto introdutório bem extenso. Então, vamos lá? Isso aqui para o aluno que está com a faca na goela lá nos últimos 5 minutos é desesperador, né? Então, vamos lá. No período de 750 a 338 a.C., a Grécia Antiga era composta por cidades-estado, como, por exemplo, Atenas, Esparta e Tebas, que eram independentes umas das outras, mas partilhavam algumas características culturais, como a língua grega. No centro da Grécia, Delfos era um lugar de culto religioso frequentado por habitantes de todas as cidades-estado. No período de 1200 a 1600 DC, portanto isso já depois de Cristo, vejam, nós estamos aí entre os séculos 13 e 17, ou melhor, séculos 12 a 16, né? Na parte da Amazônia brasileira, onde hoje está o Parque Nacional do Xingu, há vestígios de 15 cidades que eram cercadas por muros de madeira e que tinham até 2.500 habitantes cada uma. Essas cidades eram ligadas por estradas a centros cerimoniais com grandes praças. Em torno delas havia roças, pomares e tanques para a criação de tartarugas. Aparentemente, epidemias dizimaram grande parte da população que lá vivia. Pois bem, gente, olha aí. É uma comparação, obviamente, o que está se fazendo aqui é a comparação entre a sociedade que se estabeleceu na Grécia durante o auge, ali, né? Período arcaico, período clássico e até a conquista macedônica. Então, do arcaico ao clássico, o auge da civilização grega e aquela população que ocupou a região do rio Xingu entre os anos de 1200 e 1600. Né? Essa população também desenvolveu literalmente cidades-estado que se relacionavam e que tinham elementos culturais similares. Desgraçadamente, essa população americana não dispunha de resistência orgânica contra as doenças trazidas pelos europeus e acabaram sendo dizimados mesmo sem o contato direto, né? A epidemia chega por tabela a essas populações. Então, o morticínio dessas populações acontece mesmo sem que tenha necessariamente ocorrido um combate entre o colonizador e a população local. Mas é isso aí, nós temos então a narrativa falando a respeito de similaridades entre essas duas sociedades tão distantes, né? Geograficamente falando, em termos também temporais. Vamos dar uma olhada na questão em si? Apesar das diferenças históricas e geográficas existentes entre as duas civilizações, elas são semelhantes, pois, olha aí, as ruínas das cidades mencionadas atestam que grandes epidemias dizimaram suas populações. Há uma tese, né, a tese mais forte sobre a aniquilação das populações do Xingu é a tese das epidemias, mas isso não se relaciona com a Grécia. Então, quando ele generaliza os dois grupos foram aniquilados por epidemia, ele está matando a alternativa A, porque a Grécia não, a Grécia se enrola lá nas suas guerras internas e, portanto, sofre a conquista macedônica, mas epidemia não. Tá? As cidades do Xingu desenvolveram a democracia tal como foi concebida em Tebas. Olha, o texto não faz nenhuma afirmação sobre a existência de democracia nessas sociedades existentes no rio Xingu. E o interessante aqui é tentar induzir ao erro pelo fato de que a democracia é desenvolvida na Grécia. A democracia, aquele modelo, né, que a gente chama de democracia grega,
ele surge em Atenas, não em Tebas. Portanto, a afirmativa está toda ela errada. As duas civilizações tinham cidades autônomas e independentes entre si. Precisamente, portanto, tá? Ele cita as cidades de Atenas, Esparta e Tebas na Grécia, da mesma forma que ele afirma que você tem cerca de 15 cidades-estado na região do Xingu. Então, o que há em comum entre Grécia e Xingu? A existência de cidades-estado independentes entre si. Vamos dar uma olhadinha nas demais? Os povos do Xingu falavam a mesma língua, tal como nas cidades-estado da Grécia. O texto não faz nenhuma afirmação sobre a questão da língua. Fala, era exatamente a mesma língua falada entre as cidades. O texto afirma que entre os gregos havia a comunhão da língua. Entre os gregos era comum a língua. O texto nada afirma a respeito da língua falada entre os povos do Xingu. E as cidades do Xingu dedicavam-se à arte, à filosofia, tal como na Grécia. Isso, obviamente, que não, né? Você não tem aí não há nenhuma colocação no texto nesse sentido e, portanto, está descartada, sendo, portanto, a alternativa C de cebola. Tá aí, meninos, muito obrigado. Ficamos por aqui. Até a próxima.